E aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um Unicast, o podcast oficial aqui da Uninorte. Nós estamos aqui com o professor Kevin Oliveira. E aí, Se pessoal, boa apresenta aí. tarde. Tudo bom? Kevin Oliveira mais uma vez aqui, professor da casa, tá? Vamos falar um pouquinho de TCC hoje, tá? Show. Professor Arthur. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, professor Kevin. tarde. Bem, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é o terror de muitos alunos. Bom, e eu, né, pessoal? Professor Leonardo aqui com vocês. E é isso mesmo, nós vamos conversar sobre TCC, trabalho de conclusão de curso. Como fazer um bom TCC? Um TCC na tranquilidade, né? Sem pânico, né? Na tua Professor, visão. eu acho que é fazer o que a gente não faz, que é não deixar pra última hora. É importante. Eu acho que se você, durante a faculdade, né, durante o curso, se você fizer um simples gesto, acho que você já encurta muito o caminho. Acredito que eu falo pelo menos para os meus orientandos quando eles estão escolhendo um tema. Façam uma lista de temas. Uhum. Que eu acho que o trabalho de TCC, eu acho que se vocês vão concordar, ele tá muito mais no resto do que escrever em si. Uhum. É na pesquisa, Uhum. é em escolher tema. Eu acho que a parte mais difícil é escolher um tema que você se identifica. Então, se cada vez que você tiver uma aula ou ler algum assunto, você se interessar, se identificar com algum tema, Uhum. anota esse tema numa lista. E é importante o aluno ele ficar atento, né, durante a graduação dele, com o que está ocorrendo ao Sim, redor, sim, né, sim. as coisas que estão ocorrendo, Mas aí eu não digo, apenas no mundo jurídico, assim, da técnica jurídica, uma lei sim, nova, não, que ocorre na realidade mesmo, sabe? As repercussões práticas do direito na uhum, vida das pessoas. Eu acho que a partir daí ele consegue extrair fácil, fácil, vários temas muito interessantes, assim, muito legais sim. de serem, e inovadores, né? Não são temas batidos. Acho que essa é uma boa dica. Então, Essa é uma professor, boa dica. quando a gente tem essa lista, a pessoa, quando é isso e já ir pensando num orientador que pode trabalhar contigo qualquer daqueles temas que tá na lista. Quando você apresenta a lista de temas para o professor, fica muito mais fácil de vocês saírem dali com um tema já escolhido, porque todos são de seu interesse e o professor vai se interessar por algum dali. Acho que quando casa, aí fica mais fácil de trabalhar. Com certeza. Acho que a primeiro passo, o primeiro grande passo é esse, tá? Legal, legal. E na tua visão, Arthur? Olha, eu concordo com o professor Kevin. É bem por aí, é bem pelo que a gente não faz, que a gente encontra as dificuldades. Eu acho que o que a gente não faz bem é se planejar. Falta mais planejamento. A faculdade, nós temos 3 disciplinas de TCC. 1, 2 e 3. E nas 3 disciplinas tem o acompanhamento de 2 professores. O professor de normas da BNT e o professor que vai orientar o conteúdo do trabalho. E aí muita gente deixa para o final, muita gente deixa para depois, muita gente não vai se atentando que aquilo é um trabalho que é responsabilidade dele, né? E não dos colegas, não dos professores. E aí, por não se planejar bem, nós temos semestres grandes e semestres menores. O segundo semestre do ano é sempre um pouco menor. E aí, por não se planejar bem, às vezes a pessoa desperdiça tempo no primeiro semestre, que é maior. Ou então, por não se planejar bem, ela não escolhe logo uma área do conhecimento, não escolhe logo um tema, não escolhe logo um orientador. Ou quando escolhe, ela deixa sempre para depois. Uhum. E o problema do trabalho de conclusão de curso é porque para você escrever uma página, você tem que ter lido pelo menos umas 5, 6, 10, 15. Você não escreve uma página do nada, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Não vai dar muito certo. E aí, como a gente não planeja muito bem o nosso tempo, acaba atrapalhando, porque invariavelmente você terá que apresentar alguma coisa. No final do semestre, você tem que apresentar o projeto no TCC1, o corpo do trabalho escrito no TCC2 e o trabalho terminado no TCC3. Sim. E aí, se você não administra bem o tempo, tem problemas. Também com relação aos temas, muita gente chega com temas do Google. Eu já sei quais são decorados. Temas de Chat TCC, GBT, né? temas Tá, de TCC e direito penal. São sempre os mesmos. A gente não quer mais orientar. Eu não quero mais orientar sobre isso. Já orientei o que tinha. Não quero mais falar sobre isso. Por que você não abre o G1, o AC 24 Horas, o UOL, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, qualquer que seja, todos os dias você vai ter notícias de fatos do mundo real diferentes que implicam no mundo jurídico, ou vice-versa. Só um exemplo, apenas um exemplo. A gente teve durante muito tempo uma grande questão envolvendo os índios Yanomamis ali em Roraima, né? E até alguns em território internacional. E não veio ninguém falar para mim sobre isso, sobre as questões jurídicas envolvendo, por exemplo, as implicações jurídicas do garimpo ilegal em terras indígenas,
as implicações jurídicas do Sistema Único de Saúde atendendo brasileiros e estrangeiros, por exemplo, né? A responsabilidade penal, civil, administrativa, seja de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, por fatos supostamente ocorridos ali, né? E notícias de acontecimentos que estão no imaginário popular, Larissa Manoela. Tá bombando Pronto, esse tema. Exatamente. Nossa, dá um tema de TCC na área de direito civil excelente, assim, excelente. Um TCC inovador. Exatamente. Um TCC que ele tem uma repercussão não apenas para o estudante e para a universidade, mas até ele sai da universidade, né? Chama atenção, né? Ele chama Muita atenção. gente quer falar da Lei Maria da Penha. Aí a pessoa vem Outro falando sistema das carcerário mesmas coisas, brasileiro. outro sistema É a carcerário. mesma Mas coisa. olha, eu aceito que você fale da Lei Maria da Penha, mas o que Me traz alguma coisa diferenciada. Uma Mas aí, atualização a única legislativa, ressalva alguma que eu coisa. tenho do que a gente está tratando aqui é o seguinte: a gente está buscando temas interessantes, temas relevantes, mas isso não significa que a gente tem que garimpar algo que até então nunca foi abordado por ninguém. Não é Porque inventar roda. É porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer um trabalho de conclusão de curso que não foi falado até agora, totalmente inédito, que ninguém nunca discutiu. E isso atrapalha muito porque ela nunca acha que ela sempre vai achar que o tema dela não está suficiente. E eu já vi gente falando, mas esse tema aqui, mas que já foi falado. Eu falei, cara, mas pensa só, Apresenta uma nova visão, às aqui dentro, vezes- relaciona autores que às ainda vezes não... se há uma discussão, por exemplo, dos superiores tribunais, é porque é algo relevante, não é? Ó, por exemplo, a gente está tendo um julgamento sobre a descriminalização do artigo 28 da Lei de Drogas. Eu não vi ninguém falar sobre isso. E é algo que é batido, mas se a gente levanta essa discussão pro constitucional, inconstitucional, além de você ter muita ferramenta para trabalhar, porque você vai trabalhar com votos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, vai ter embasamento jurídico ali de sobra. É só o trabalho de você se aprofundar nos argumentos e nas teses desses Em julgados. que pese esse tema já está aí há 10 anos já no STF. O ministro já morreu, já que deu conta, né? Já está há 10 anos lá. Esse debate ele não cessou. Se o debate não Exatamente, cessou, é pertinente. ainda é pertinente, ainda tem coisa ali que pode ser explorada. Exatamente. A gente não pede para os alunos reinventarem a roda também, né? Não, jamais. Até de forma porque alguma. eu tive a felicidade e infelicidade na minha época de fazer meu trabalho. Eu escolhi um tema que era algo bem inovador dentro do âmbito do mundo jurídico, porque a gente acabou de começar a dar um olhar mais para essa questão da alienação parental. Meu trabalho foi sobre alienação parental. Na época, eu tinha a professora Maria Berenice Dias, que falava metade de uma página. E era a única coisa de doutrinador que tinha sobre. Então, eu sofri muito para fazer esse trabalho. Tá? Você não precisa fazer isso. Desde que você escolha um tema que tenha uma pertinência temática e temporal, assim, que seja importante para a sociedade. Entendeu? Se você fizesse esse olhar, já vai ser ótimo, maravilhoso pra gente. Tá? E outra, cuidado com temas sociais. Por quê? Não que não sejam importantes, não que não sejam interessantes, mas porque a gente está numa faculdade de Direito. Então a gente tem que dar uma abordagem técnica, jurídica sobre aquilo. Dá para falar juridicamente sobre um tema social? Dá, mas tem que ser muito cirúrgico. Você tem que ir muito certinho ali, porque a qualquer desvio você sai e você entra mais no lado social. Quando chega um TCC nesse sentido, muito nesse sentido, eu sempre penso assim, tenta observar se existe alguma norma jurídica, se existe alguma discussão jurisprudencial, e vamos tentar pensar no impacto disso na sociedade, correlacionando com esse tema, entende? Que aí eu coloco um pano de fundo, né? O caso dos indígenas, se você não tiver cuidado, você pode acabar falando sobre coisas Eu sociais. tô com um desse. Eu tô com uma orientanda que ela vai falar especificamente sobre a questão como é que funciona a imputabilidade penal do indígena. Porque a gente tem a gente tem culturas diferentes, distintas. E lá, por exemplo, eles têm costumes distintos dos nossos. Então, por exemplo, como é que a gente vai falar pro indígena que existe o estupro de vulnerável, por exemplo? Talvez para ele seja algo corriqueiro, seja algo comum, algo normal. E como é que funciona o perigo, isso? né, de passar muito tempo desse trabalho ela tentando justificar ou tentando contextualizar como funciona essa sociedade e esquecer do jurídico. Né? Mas aí a ideia é como é que a justiça, nossa justiça, né, a justiça do Brasil, ela lida com esse tipo de situação.
se chega a situação para o Estado, como é que o Estado vai agir nesse caso? Sim. Então a gente está dentro da área jurídica ainda. Sim, sim. E outro ponto também, que geralmente os alunos eles não dão a importância devida, que é o projeto. Uhum. Eu percebo que eles não dão o mesmo peso, o mesmo valor, né? Eles não valorizam o projeto tanto quanto o trabalho final. Uhum. Mas eu já percebi que se o projeto ele é bem feito, se eles realmente sentam para pensar no projeto, lá nas hipóteses, justificativa, né? Fazer aquela referencial ali, o trabalho ele vai que é uma beleza. Ele flui que é uma beleza. Inclusive, o projeto é um instrumento de planejamento. Sim. Sim, Que aí, exatamente. como a gente já não gosta muito de se planejar às vezes, né? Obriga, que, né? É, Obriga o aluno a acaba que a pessoa planejar. não tem muita afeição pelo projeto. E é no projeto que o aluno ele já começa a perceber, assim, poxa, esse tema aqui é um tema que realmente não tá indo legal, eu acho que eu preciso fazer alguma mudança, vou falar com o meu orientador, né? Vou falar com a professora de TCC, pô, será que essa hipótese tá no sentido que eu estou pensando? Será que ela não vai me prejudicar no trabalho adiante, entende? Eu acho que esse momento preparatório do planejamento ele é muito importante, muito importante. Quando o aluno ele se dedica ali no planejamento TCC, no projeto TCC, quando ele faz o TCC, que é uma beleza. Flui bem melhor. Inclusive, quando está na escrita do TCC, muitas vezes eu só oriento com o projeto em mãos. Só com o projeto em mãos, porque é um ponto de segurança para o aluno e para a gente, que é orientador. É muito melhor. Você pega o projeto e diz, esse teu segundo capítulo, lembra dessa hipótese? Lembra desse trecho da justificativa? Olha aqui o que tu colocou no teu referencial teórico. A pessoa nem lembra mais o que colocou. Quando ela lê, agora já sei. Eu tento fazer um exercício com eles que é de forma simultânea ao projeto, a gente tentar elaborar um possível sumário do trabalho. Para ver se eu consigo enxergar a forma como ele está enxergando esse tema e para ver se ele consegue contextualizar a linha de raciocínio que ele quer seguir. Como é que ele quer começar, sobre o que ele vai falar e aonde que ele quer chegar. Eu acho que isso facilita muito você dar um passo para trás para olhar seu tema de fora para conseguir escrever muita gente acha que escrever é abrir uma página em branco e sair escrevendo, né? Vai sair escrevendo. E não é isso, né? Escrever tem toda uma preparação. Escrever está muito. Exato. Exato. Você precisa ler, separar os referenciais. Tem referencial que você vai ler. Chega ao final, poxa, não vou conseguir aproveitar algo daqui. Entende? Mas significa que isso aqui foi tempo perdido? Não. Agora você tem um entendimento mais aprofundado daquela sua temática. E agora você vai conseguir trabalhar muito melhor com outros referenciais. Isso já ocorreu comigo. Na época que eu fiz o meu TCC. Né? Separar vários artigos, separar alguns capítulos de livro, ler alguns e chegar à conclusão, poxa, isso aqui não está me acrescentando nada. Não me acrescentou, né? Falou a mesma coisa que esse autor aqui, não apontou algo novo, não abordou algo no sentido que eu estou trabalhando aqui, está em outro sentido, então não tem por que eu colocar no meu TCC. E assim você vai construindo, né? Você vai construindo ele. Eu acho interessante essa abordagem também, como a gente já falou até no podcast passado, a gente codifica o direito para ficar mais fácil, mas eu acho interessante até a gente esquecer um pouco disso e ler coisas de direito sobre o tema. Por exemplo, a gente tem um tema que vai tratar de determinado assunto, que está do direito penal, e a gente tem também algo do constitucional que trata sobre o mesmo tema. É sempre interessante a gente dar essa abordagem, porque aí você vai começar a ter um olhar sobre um assunto de forma constitucional, e aí você percebe que a gente tem um tratado internacional que trata do assunto também. Você vai olhar esse tratado e tenta tratar, dar um olhar para o trabalho de interdisciplinaridade, entendeu? E a própria escrita, né, do trabalho força o aluno a isso, a fazer conexões, porque ele é obrigado a fazer conexões, né? E não adianta ele simplesmente fazer conexões entre o mesmo autor, o mesmo artigo, o mesmo livro. A mesma lei. Não, ele está fazendo um resumo, né? Uma resenha. Isso não é um trabalho, né? Científico. Não, ele precisa fazer conexões, ele precisa observar pontos, contradições e correlações entre autores diferentes, opiniões diferentes, né? De momentos diferentes, contextos diferentes e de até áreas diferentes, né? Um doutrinador de constitucional fazendo uma correlação com o doutrinador de penal, entende? Eu acho que observar esse ponto é importante, né? O aluno ele ter ciência, porque muitas vezes ele parte de um autor e ele gosta muito do autor.
Porque o autor ele tem um pensamento ali muito próximo do dele, né? E eu percebo às vezes que ele se apega àquele autor e fica repetindo o autor a esmo no trabalho todinho. Deixa de escrever o trabalho dele e praticamente replica o que tá lá, né? Exatamente. Faz um resumo. Exatamente. As pessoas elas têm que entender que o trabalho é delas. Então, você vai usar autores para embasar alguns temas, né, alguns assuntos, mas quem vai fazer a reflexão no final do trabalho é o aluno. É o aluno que vai responder o problema dele, do projeto. Do projeto. A problemática tal resolve dessa forma? Sim, no final, depois de exposto tudo, a gente mostra que resolve. Ou não, né? Vai dependendo de como ela vai levar o trabalho. Outro ponto também que eu sempre provoco os meus alunos com perguntas fazendo antíteses para as teses dele. Antíteses, né? Pô, mas será que não tem nenhum autor que pensa ao contrário, não? Disso aí que tu tá apontando? Pô, professor, mas pra quê? Qual o valor disso? Né? Já tá aqui, eu tenho aqui 3, 4 autores, tudo no mesmo caminho. Pra que eu preciso ir em alguém contrário? E aí, quando chega lá na conclusão, ele percebe que ele consegue fechar o trabalho dele de forma muito mais simples. Como é que você vai concluir algo sem conseguir fazer um debate, entende? Sem fazer um debate. Ainda que a antítese seja um tanto quanto absurda ou uma corrente minoritária, se você silencia ela ou tira ela do teu trabalho, quando chega na conclusão, você tem dificuldade de conseguir concluir o raciocínio, entende? Porque nem o raciocínio, principalmente no meio científico, ele ocorre dessa forma. Assim, é uma linha reta, né? Foi do ponto A ao ponto B e foi uma maravilha durante o caminho, né? Nada ocorreu, nenhum problema ocorreu. Pra achar o caminho, tem que errar o caminho algumas vezes, né? Então, Ainda mais no direito, né? Exato, e Depois você que colocar é tão à prova esses referenciais que você trouxe, as tuas ideias, e debater isso durante o trabalho, facilita. Porque aí você consegue fazer correlações até muito mais fácil. Entendeu? Verdade mesmo. É muito mais fácil quando você você se engaja, né, na discussão. Vai ter mais facilidade de defender o seu ponto, de saber se de fato aquilo é o correto, porque você vai ter opinião contrária ali na frente. Só essa opinião tá contrária, mas ela tá errada aqui. E essa aqui tá certa por isso. E aí você se força, né, a traçar justificativas, a parâmetros, ou o contrário. Você chega à conclusão que realmente você tá errado. É verdade. E o contrário... O que eu tô achando mais legal disso tudo é que os três estão concordando e a gente já falou um tempinho aqui sobre trabalho e ninguém falou ainda sobre sentar e escrever, né? Pensar no trabalho é o essencial, fundamental. Tem que certeza. pensar no trabalho, né? Escrever, ele é só a concretização ali. Não, se você passar, acho que alguns meses fazendo esse trabalho de entender o seu tema, de pesquisar, de fazer uma revisão teórica, se você sentar assim, tranquilamente, uma semana você consegue escrever. Vai ter um dia que você vai travar, não vai conseguir, aí então no dia seguinte você vai fazer 5 páginas tranquilo. Aí no dia seguinte vai fluir. Como eu lido com os alunos quando eles vêm a mim dizendo que travaram ou que não estão conseguindo avançar, eu percebo que geralmente quando ocorre esse tipo de situação é porque ele está forçando a barra, às vezes porque falta leitura, querendo escrever, não tem de onde tirar. E ele não tem substância de onde tirar, entende? Porque o trabalho todo ele tem que fazer correlações, tem que fazer citações, apontar teses, antíteses, e ele não tem. E essa base ainda, ele não tem esse estudo sobre o tema dele. E é o momento que eu puxo ele, não, vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver, vamos separar uns artigos interessantes, umas revistas aqui legais. Outra coisa que eu tenho um problema, acho que o professor deve acontecer, porque ele tem alguns orientandos, né? Alguns poucos orientandos, que quando eles vão escrever, os orientandos, eles já vão direto no da limitação do tema. Exatamente. Primeiro parágrafo vai falar sobre a necessidade de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias. Primeiro parágrafo dele. O juiz deve analisar a cada... Não, cara, calma. Vamos, a gente tá falando de prisão. Pô, vamos. O que é prisão? Exato. A prisão é um tipo de medida cautelar. Como é que funciona? São medidas cautelares. Vai passando até chegar no ponto. Então é uma construção da natureza jurídica daquele instituto que você está discutindo até chegar na delimitação do tema, que vai ser perto da conclusão do trabalho já. Eu gosto assim, com eles em conjunto, da gente tratar da delimitação do tema, acho que no subtópico anterior à conclusão já, porque é onde a gente fala do tema especificamente, de forma mais profunda,
e aí conclui por um dos dois lados, que é onde resolve o problema. Perfeito. Eu gosto de isso. falar da delimitação no terceiro capítulo. E aí alguns colegas, Dividindo em 3, né? alguns alunos escolhem direito penal, né? Eu gosto muito de direito penal. E aí quando vai escrever o primeiro capítulo, é princípios, é direitos fundamentais, os direitos do preso, é tudo. Ixi, professor, mas eu não escolhi constitucional não, mas você escolheu o professor. E aí vai começar assim, direito constitucional. Eu acho que Porque você parte do macro, né? E você vai independente do tema, afinando, começa a Constituição, não tem pra onde. afinando. Não tem pra onde. Porque se você for escrever sobre a delimitação do tema do primeiro capítulo, daqui Acabou, a pouco você não tem mais o que escrever. 5 Mas páginas. eu terminei o TCC e foi, nossa, graças a Deus, foi só com uma semana que você está escrevendo. Deixa eu olhar uma página e meia. Aí E as outras 14 páginas? na questão subjetiva da prova, ele quer escrever mundo. tudo, menos a delimitação do tema, né? É ruim. É inversões de Outra de coisa, trabalho. vocês têm dicas assim na relação com o orientador, assim, a relação orientando e orientador. Quando o orientando ele faz algumas páginas, eu sei que vocês apresentam metas, né, de quantidade de páginas por semana, algo nesse sentido. E ele vem para o orientador e o orientador apresenta coisas que ele precisa mudar, reescrever, alterar. Como que o orientando ele tem que lidar com essas críticas, com essas revisões? Eu acho que ele tem que contestar, caso ele entenda que não é aquilo, é um direito, mas sempre seguindo a orientação do professor, porque é alguém que geralmente está vendo o trabalho como um todo, né? Às vezes o aluno contesta muito alguma escrita ou outra, mas lá na frente, quando ele vê o trabalho dele inteiro, ele diz, rapaz, de fato, professor, se eu tivesse escrito isso aí, não ia dar tão certo, né? Ia dar problema. Então, de fato, a palavra orientador, ela tem um sentido. Orientar. E se você não escuta seu orientador, você vai ter mais problemas. Então, vai evitar, procure sempre ouvi-lo. Agora, muitas vezes você sabe, está estudando muito, sabe muito sobre o seu tema. E você pode também ensinar muitas coisas ao seu orientador. Então, é uma troca. Tem que haver uma troca de conhecimento. Porque se os dois não estiverem dispostos a participar dessa troca de conhecimento, uma hora vai dar problema. Sim, com certeza. Eu acho que o orientando, ele tem que ter um caderninho, né? Ou leva o celular para gravar a conversa com o orientador, porque às vezes eu pelo menos sou muito assim, as ideias vêm e eu vou falando, e aí 3 dias depois o orientando vem perguntar, professor, lembra que o senhor falou para mim? Eu falei, cara, não lembro, desculpa. Então eu perco. Então o bloquinho é uma boa. Agora, uma dica para a relação do orientador com o orientando, cara, eu gosto muito quando o orientando ele enche meu saco. Quando ele é aquele cara esforçado, que ele gosta de. Ele entendeu que essa relação é uma relação de parceria. É um trabalho em conjunto. Tá? Como o professor Arthur falou, a gente tem um olhar diferente do trabalho, pelo um pouco mais de experiência que a gente tem, e a gente consegue conduzir esse orientando da melhor forma possível. Então, quando ele entende isso, ele busca mais a gente para ajudar no trabalho. Sim. O trabalho flui. Tá? Eu tenho muita dificuldade de orientandos, por exemplo, obviamente, tem alguns que realmente não têm interesse no trabalho e paciência, a gente não tem como abraçar o mundo com as pernas. Né? Então, tem gente que só procura a gente em cima da hora para fazer o mínimo e é isso. Paciência. Mas tem gente que é muito boa, tá? Tem muita gente boa que fica preocupado de trazer o trabalho perfeito pra gente. E acaba não trazendo tanto. Eu tenho muita dificuldade com isso. Já vi isso. Então eu falo, professor, não, tô só arrumando, mas isso aqui, só mais isso aqui, aí eu levo pro senhor. Eu falei, cara, me traz do jeito que tá. A gente conversar. A gente discutir sobre, talvez eu consiga clarear a tua cabeça um pouco e a gente consegue agilizar mais isso. Às vezes é muito melhor ele me trazer errado ou com pensamentos distintos do que eu quero, do que não trazer. Sim. Então é isso, é entender porque que isso é uma parceria. Nós precisamos de substância, né, para conseguir trabalhar também. E é melhor o feito do que o perfeito. Exato. E para chegar no perfeito tem que fazer e errando, né? Só que ele não vai chegar a trazer pronto, porque senão não precisava nem de mim, né? Para trazer o trabalho pronto. Exatamente. Então, eu gosto quando ele entende que existe uma parceria aí. O trabalho é mútuo. Ah, legal. Eu gosto. Bom, e com essa mensagem a gente encerra o episódio de hoje, né? Um episódio mais curtinho, mas eu acho que esse formato ele é legal. Né? Dicas, assim, bem diretas, práticas, né? De como lidar com o TCC, enfim. Uma questão bastante acadêmica. A gente está fazendo uns episódios assim. Vai acabar que eu vou mandar uma mensagem nos grupos de TCC para
E Falar pra participe assistir. sempre quando o seu orientador lhe chamar para Apareça. apareça, Surge. né? Não suma. Exista. Não suma. E se responda os favor. e-mails que o seu orientador manda. Essa dica é Por importante. favor. É o seguinte, pessoal. Encerramos mais um episódio. Lembra que no episódio anterior nós falamos de um sorteio que bastava você comentar, né, lá no episódio anterior, que nós iríamos sortear aí cerca de seis livros, né? 6 livros para 6 pessoas. E a gente fez o sorteio, já está aqui comigo. Eu não vou ler, não, né, aqui, mas vai ficar aqui salvo na descrição desse episódio, tá certo? Entra em contato com o professor Kevin. Vai entrar em contato com o professor Kevin. Pode ser, né? Lá no Instagram do professor Kevin. Kevin, arroba Kevin Oliveira. Kevin Oliveira, arroba Kevin Oliveira. É aberto, né? É aberto. É aberto. Arroba Kevin Oliveira. Diz, professor, eu ganhei, eu tô lá na descrição. Meu nome é Paula Mesquita, meu nome é Ana Castelo, tá bom? E outros mais aqui. Verifique aí, entre em contato com o professor Kevin, ele vai alinhar com vocês aí, tá bom? A entrega Valeu. do livro. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença. Valeu, Viu? gente. Foi Valeu, excelente. professor. Tchau, gente. Boa tarde. Até a próxima. Até mais.